O agravamento da pandemia em Joinville nos últimos dias e a ocupação de leitos de UTI no limite obrigam a prefeitura a intensificar cada vez mais a fiscalização que restringe a circulação dos idosos. Nós vamos voltar a falar ao vivo com a repórter Kelly Borges agora sobre esse assunto. Nós mostramos agora, Kelly, um caso que virou polêmica nas redes sociais. Então, uma pergunta: como é que dá para controlar o povo nas ruas? Olha, Sabrina, da minha parte, eu acredito que a conscientização não há outra forma. É as pessoas realmente entenderem que a doença existe e que ela precisa, sim, de ter as medidas protetivas para controlar o contágio. Mas mais que isso, a Edilaine Pacheco, que é a coordenadora gerente da Vigilância Sanitária, ela faz um trabalho de fiscalização aqui na cidade desde o início da pandemia, tem aumentado, inclusive, não só essas fiscalizações, mas também o grupo que tem ajudado vocês a fazer esse trabalho. Como é que a gente controla as pessoas na rua? O que o município tem feito para auxiliar nessa questão? Muito boa tarde. Boa tarde. O município tem trabalhado em conscientização, em divulgar também em suas redes sociais as orientações devidas para garantir a segurança das pessoas que estão transitando agora com a abertura da economia. A Patrulha Coronavírus já fez em torno de 7.000 vistorias de orientação e dentre delas agora a gente já está numa outra fase, recebendo as denúncias e retornando nesses estabelecimentos que já foram esclarecidos, e autuando. Então esses estabelecimentos, hoje a gente tem em torno de 100 pelo menos, que se voltarem a ter alguma denúncia deles, eles serão também interditados por 48 horas. Esse trabalho de fiscalização, ele também é de orientação, mas o que é que vocês ainda encontram de problemas quando vocês estão realizando esse trabalho? O que as pessoas ainda estão cometendo de erro? Existe alguma resistência ainda em relação ao uso de máscara, e especialmente o uso correto de máscara e o distanciamento entre as pessoas, Houve aí uma falsa impressão de que a doença estava controlada, de que não precisava mais o isolamento. Então, assim, a retomada da economia não foi para liberação do distanciamento social. Quem pode ainda fazer esse isolamento deve fazer, especialmente aqueles que estão com alguma síndrome gripal, que apresentam algum sintoma de resfriado, deve sim permanecer em isolamento e não ter contato com outras pessoas nesse período. Você estava me dizendo que vocês têm recebido muita ajuda das pessoas que têm denunciado o que elas estão encontrando de errado por aí. Tem muitas denúncias em relação aos idosos? Isso é um problema que vocês têm enfrentado também para controlar essa saída deles, já que inclusive eles não podem andar de ônibus? Como é que tem ficado a relação falando a respeito dos idosos? Então, dos idosos a gente tem tido em especial uma atenção especial aos bares, Então a gente tem feito ações noturnas, inclusive com a Polícia Civil. E temos encontrado idosos dentro dos bares, estamos fazendo ação, aí eles são encaminhados para suas residências para não retornarem, são orientados e os proprietários desses estabelecimentos também estão sendo orientados nessas ações. Para a gente encerrar, Edilaine, eu queria que você me falasse, porque a gente mostrou inclusive a situação de uma idosa num shopping da cidade. Esse shopping ficou fechado 48 horas, ele vai poder reabrir as suas portas, desde que ele atenda a questão da não circulação de idosos dentro do shopping. Mas eu queria saber de você o seguinte: dentro dos shoppings normalmente tem farmácia, As pessoas têm a praça de alimentação, ela não pode ficar lá, mas ela pode de repente ir buscar essa refeição e levar para casa. Como é que fica essa relação? Os shoppings voltam a funcionar, mas está proibido a entrada do idoso? Como é que vai funcionar isso? Então, esses estabelecimentos que tem dentro do shopping também tem fora, Foi essa lógica adotada até então. Então, quando não houver a possibilidade dele buscar esses estabelecimentos e aquele que só tem dentro do shopping, que são poucos, mas existem, a gente fez uma orientação para que esse idoso ele seja abordado na porta, como é a orientação inicial, que ele se identifique e verifique qual horário que ele está entrando, que coloque um adesivo nesse idoso para serviço essencial, e que ele adentre somente nesses estabelecimentos, A farmácia, a alimentação também não é para permanência na praça de alimentação, é para retirada, aquisição do alimento, E as outras lojas orientadas a não recebê-los nesse momento por uma questão de proteção desse grupo que é mais sensível à Covid-19.